E nós vamos falar sobre índice, tá? O índice Bovespa e o mini dólar. Okay? Bom, primeiro gostaria de agradecer ao convite da Active Trades pela palestra, tá? Foi dificilmente, tá? O pessoal dificilmente eu faço esse tipo de live, principalmente com corretoras, tá? Mas essa especificamente para falar sobre o índice, falar sobre as diferenças de mercado que nós temos, me agradou bastante, porque eu vou poder passar um pouco da experiência que eu já tive no passado e estou tendo agora dos dois lados, tá? Então acho que vai enriquecer bastante. Pessoal que já tem experiência, para aqueles que estão iniciando no mercado, principalmente aqueles que estão iniciando no mercado, que tem bastante dúvida, né, sobre qual mercado está operando, vai ficar bem, acho que ilustrado, e vai conseguir tomar uma decisão melhor. Bom, vamos lá, vamos dar início então ao nosso tema, mini índice e mini dólar Bovespa. Bom, o que eu tenho como experiência, pessoal? Mini contratos futuros, eu vou passar bastante aqui, tanto o índice Bovespa quanto o dólar são dois instrumentos financeiros que eu gosto de operar bastante, tá legal? Bom, o que são esses contratos futuros? Diferente do mercado de ações que nós temos também o contrato futuro, que existe algumas características, tá? Principalmente em relação a vencimento. Nós vamos ver depois uma tabelinha aqui, nós temos os vencimentos, conforme o mês existe uma letra referente ao mês, e em cima desses contratos futuros, que são derivativos, tá? Derivativos, foram desenvolvidos os mini contratos. Qual que é o objetivo dos mini contratos? O mini contrato tem a vantagem para aquelas pessoas que estão iniciando no mercado, principalmente pessoas físicas e que não têm muito dinheiro, de estar operando, estar participando também do mercado. Até porque quando nós falamos do mercado de futuros e nós falamos do índice cheio e do dólar, é caro para estar operando, precisa de um alto volume financeiro. Se a gente fazer um comparativo do dólar, o dólar, para o mínimo é um contrato, tá? Uma das características é um contrato cheio. Para vocês terem ideia, o contrato cheio do dólar, o valor financeiro do lote mínimo é 250 mil dólares, ok? Do mini dólar é 10 mil. Então o mini ele foi desenvolvido para a pessoa que tem menor capital financeiro, né, principalmente as pessoas físicas, participar desse mercado. Legal? Bom, quais são as vantagens? As vantagens que nós temos para operar esse mercado. Tanto o índice quanto o dólar, eles têm uma alta liquidez, eles têm uma movimentação melhor do que a grande maioria dos ativos que nós temos na bolsa, na nossa bolsa de valores, na B3. Então essa é uma das principais características dele, então essa alta liquidez. E a questão da alavancagem também, principalmente hoje é diferente de décadas atrás quando eu operava na bolsa. Hoje a pessoa ela abre uma conta na corretora, ela precisa de uma margem lá, varia um pouco de corretora para corretora, mas em torno aí de R$25 para trabalhar um mini contrato do índice, um mini contrato do dólar. Então ficou muito barato para operar. Então a pessoa que não tem muito dinheiro, ela tem R$50, R$100, ela já abre uma conta na corretora, ela já consegue movimentar um lote. É claro que vai estar altamente alavancado. Eu não aconselho ninguém a abrir uma conta na corretora, como a grande maioria faz, é abrir uma conta lá com R$100. Mas eu consigo lá, 25 por lote e vou estar operando. Mas está super alavancado e facilmente para as corretoras é uma beleza, porque facilmente qualquer oscilação contra, você vai estar estopando, né, o seu saldo financeiro. Então essas são as principais características que nós temos então em relação ao dólar. Então o valor, a margem necessária para operar um mínimo é R$25 mais ou menos. Margem por posição, isso para day trade, tá pessoal? Para day trade. Para posição já modifica, para posição já aumenta em torno de, o mini índice em torno de R$2.800, o dólar é um pouco mais caro, R$5.000, R$5.200. Esses valores eles oscilam, eles variam conforme também o risco do mercado. Nós tivemos agora essa movimentação de queda forte que teve, que a bolsa quase dos 120 mil caiu lá para os seus 60 e poucos mil,
né, as corretoras, então, como para segurança, elas aumentaram essas margens, né? Então elas podem estar oscilando aí conforme o risco do mercado. Quando o risco está tranquilo, o risco está baixo, elas estão trabalhando nessa faixa de 25, 30 reais por lote, tá? Então, característica, mesmo o mini contrato, o mínimo que você opera é um lote, um mini contrato do índice ou do dólar. O índice, tá? O que é o índice? Para quem não sabe, o índice ela é composição, se não me falha a memória, de 60 ou 66, aí mais ou menos, ações mais líquidas que nós temos na B3. Então, o conjunto dessas ações forma o índice, tá? Que aí nós temos o índice cheio e nós temos o mínimo, como eu falei, é mais barato para estar operando. Vantagens, qual que é a vantagem de estar operando então o índice, né? É que você consegue diluir o risco, ao invés de estar operando uma ação, por exemplo, a Petrobras nós sabemos que faz parte do índice. Ao invés de você, o mercado, em um dia, um mercado em alta, mas justo no dia que você entrou na Petrobras ali, ela está em baixa, está caindo, você vai perder dinheiro nela se você comprou. E sabendo que o mercado está com um termômetro positivo, ele está com expectativa de alta, você operando o índice, você tem maior probabilidade de entrar a favor dessa tendência. Então, essa é outra característica também. Aqui está, tá, a tabelinha dos vencimentos. Então, por exemplo, janeiro é F, fevereiro G. Então, nós vamos ter lá o ativo financeiro, o índice ou o dólar com o final F ou G, H, legal? Setembro U e assim por diante, que eles têm o vencimento mensal, tá? O índice, se não me falha a memória, na quarta-feira, tá? Quarta-feira, na segunda quarta-feira do mês, tá? Se não me falha a memória, tá? Bom, o que mais? De características, principais características são essas, tá? Bom, dito isso, pessoal, eu quero trazer aqui para vocês a minha experiência operando B3 e principalmente índice. Para quem me acompanha, né, o pessoal que me acompanha na Unitrader, sabe já da minha trajetória no mercado. Eu iniciei em 2002, tá? Em 2002 eu iniciei no mercado de renda variável e comecei na Bolsa de Valores. Não era B3 ainda, não era designada B3, mas eu comecei aqui na Bolsa, tá? Bolsa de Valores, operando ações e o mercado de futuros, que contempla então o índice e o dólar. Operei de 2002 a 2008, até eu conhecer o mercado lá fora. E por que eu parei? Aí em 2008 eu parei de operar o mercado aqui, tá? Aí eu operei, quando eu conheci o mercado lá, parei de operar o mercado nacional, a Bolsa de Valores aqui, a nossa bolsa, a Bovespa. Por quê? Primeiro, naquela época, muito problema técnico, problema de plataformas, tá? Travava muito, problema de queda da própria bolsa, tá? Você estava no meio de uma operação e é engraçado, né? Que sempre dava problema quando você estava ganhando, quando você estava perdendo nunca tinha problema. O atendimento hoje está péssimo, que a gente vai falar sobre isso, mas naquela época era pior ainda. Bom, então, dentre esse e outros, né, motivos, eu acabei abandonando e até brinco com o pessoal. Falei, cara, quando você anda de Fusca, você nunca andou de Ferrari, o Fusca para você tá bom, mas no momento que você conhece a Ferrari, você nunca mais quer andar de Fusca. Comparando, fazendo uma analogia entre a nossa bolsa aqui e o mercado lá fora. Então eu comecei a operar no mercado lá fora, esqueci do mercado aqui, de tanto nervoso que eu passei, tá? Só o nervoso que você passava operando na bolsa aqui, cara, acho que isso já foi o suficiente para eu esquecer, né, definitivamente, passar uma borracha de todo o meu histórico de 2002 a 2008. Porém, com a Unitrader, né, a Unitrader é a nossa área educacional, nós desenvolvemos algumas ferramentas, eu gosto de desenvolver as ferramentas para o meu uso, que depois acaba indo para os alunos também. O pessoal do marketing começou a solicitar o Alexandre, testa na corretora novamente aqui no Brasil, começa a testar na corretora aqui, porque a gente recebe bastante perguntas se funciona, né, nas ações ou nos próprios índices, né, no dólar, se funcionam as ferramentas aqui. E agora, como nós temos o MetaTrader também nas corretoras aqui, e as ferramentas são todas para o MetaTrader,
eu resolvi o ano passado a fazer o teste. Então peguei uma primeira corretora, tá? Eu não vou citar nome aqui de corretoras, tá, pessoal? Por questão ética, não vou tá relatando o nome aqui, mas assim, são as principais que hoje está no top aí, tá na TV, tá em propaganda, tá na mídia, internet, fazem, né, propaganda. Já testei todas, tá? Estou testando agora acho que uma terceira ou quarta corretora. E resumindo, os problemas que nós tínhamos, que eu tinha lá de 2002 a 2008, parece que estão pior, parece que não resolveram nada, parece que estão pior, tá? Até elenquei algum deles aqui. Até eu fui fazer, por espanto, tá? Quando o Active me chamou para fazer a live, eu falei, deixa eu dar uma olhada, fazer alguns comparativos de valores, de ponto, né? E comecei a fazer algumas operações aqui, só para a gente fazer, até foi ontem, fiz esses testes ontem, e aqui para vocês terem ideia, tá? O que está acontecendo, né? E o pessoal está reclamando muito. O pessoal está reclamando muito da B3, tá? Das corretoras, principalmente das corretoras. Muito problema, queda, enfim, muito execução fora do preço que foi solicitado. E isso não é comum, tá? E eu tenho operado, e aí eu abri uma terceira ou quarta conta agora, uma corretora, como eu falei para vocês, para testar as ferramentas. Mas assim, eu faço, o intuito não é ganhar dinheiro, é realmente ali para testar, coloquei um capital pequeno, baixo ali, só para testar as ferramentas e ver se realmente funciona, ver os ajustes que tem que fazer a nível de programação das ferramentas. Então não tem aquele intuito de eu não fico analisando, tá, as ordens ali, por quanto fechou, quanto abriu. E ontem me espantou que eu fui pegar ali os valores para ver quanto que estava por ponto, ver esses detalhes para estar passando, fazendo um comparativo, e me deparei com a seguinte situação. Primeiro grande problema que eu identifiquei, pessoal. Aqui eu fiz uma compra no mini dólar, tá? Na B3. Olha só que interessante. Minha ordem no book estava 54,31 e 500. Está aqui, ó. Meu take profit não foi ordem a mercado, tá? Foi ordem que estava lá, estava lançado no book, tá? 54,31 e 500. Tá? Bom, o preço que executou 54, tá? 54,31, ou seja, 0,5 aí a menos, tá? A menos, então não sei se foi de má fé, não sei se foi malandragem, né? Porque, cara, o tanto de coisa errada que acontece, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui, já não dá para entender realmente o que está acontecendo com as corretoras aqui do Brasil, tá? Então, me deparei, fiquei indignado, tá? Eu tô enfatizando isso porque, assim, ó, muita gente está sendo enganada, tá, pessoal? As corretoras aqui estão enganando muita gente, tá? Isso é sacanagem, isso não pode acontecer. Eu não estou começando, eu não comecei há uma semana no mercado, estou há 18 anos no mercado e isso aqui não é coisa normal de se acontecer. Não pode acontecer em corretoras. E principalmente uma execução fora do valor pode às vezes acontecer em um momento de alta volatilidade, num momento de notícia. Cara, mas o mercado calmo, estava tranquilo, sem notícia. Isso é sacanagem, tá, pessoal? É sacanagem, para não falar outra palavra aqui. É sacanagem que as corretoras estão fazendo. Então, essa aqui foi a primeira operação que eu fiz para fazer. Eu não acreditei. Falei, deve ter sido, puta, foi azar. Eu nunca olhei. Puta, justo o dia que eu vou olhar aqui, deu esse problema, né? Aí, nova operação. Venda mini índice. Venda mini índice, tá? Minha ordem, 94,655. Tá aqui, ó. 94,655. Legal? Uma venda. Ou seja, ele tinha que fechar 55, tá? Ele fechou a quanto? A 60. Okay? 5 pontos a mais. 5 pontos a mais. Se eu estou vendido, né? Eu vendi e quero... Fechei. O que ele fez? Minha ordem estava aqui, ele fechou um pouco mais acima. Me tirou 5 pontinhos aí, né? Novamente. Puta, sacanagem.
E aí eu fui para a Active, a corretora ali que eu opero, tá? E aí eu fui para ver, pô, mas isso não é possível, deve ser normal, natural de acontecer. Aí fiz também para testar ali os valores dos pontos ali. Novamente, fiz aqui uma venda no mini índice. Nós sabemos aqui 94, o valor lançado, tá? 94.405 e valor executado 94.405, 94.405, 94.405 é o normal, é isso. Pô, tá lançado lá, eu não estou mandando a mercado. Quando você lança uma ordem a mercado é diferente. A corretora vai pegar o valor, vai colocar ali no meio, né, das ordens no melhor valor possível, tá? Mas você já estava lançado lá. E outra, é um ativo líquido, com alta liquidez. Lembra que eu fiz a introdução ali? Quais são as vantagens de operar o mini índice e o mini dólar? Eles são líquidos, altamente líquidos, né? Então não tem o porquê deles aqueles números diferentes ali, tá roubando aqueles números ali, ok? Bom, vamos ver se eu tenho outro exemplo aqui. Bom, outro aqui no mini dólar, tá? Mini dólar, olha lá, que foi uma venda, 54,60,45, execução 54,45, 54,60,45, exatamente no mesmo valor. Essa ordem não fica no book, só ordem limitada fica, caramba, tem que dizer isso aqui. Bom, a ordem que você lançou, tá? Eu mostrei para vocês, a ordem fica lançada assim lá no book, ela estava lançada lá no book. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, vocês já ouviram falar da tal da RLP, tá? Que as corretoras aí, a maioria estão fazendo, que elas têm uma execução interna e dentro, com base nisso, tá? Já não se garante aí eu até mandei uma mensagem para essa corretora que eu estou testando, estou fazendo um teste aqui no Brasil, mandei e falei, cara, pessoal, minha conta está na RLP, eu não autorizei, tá? Eu não autorizei, quando eu abri eles não tinham a RLP ainda e não autorizei, então se tiver alguma coisa tem errado, sacanagem 2 aí que já estão fazendo, legal? Bom, continuando aqui eu já mostrei, né, para vocês, operação lançada, então, venda 94.405, 94.405, exatamente o mesmo valor. Aqui também 54,60 e 45, 54,60 45. Bom, aqui eu tenho os valores, aqui eu fiz um comparativo ali das ordens que eu fui lançando, só para ver se tinha muita diferença, tá? Comparando a Active com a B3. Então eu peguei aqui, ó, o BRA 50, o dólar futuro também, o índice e o dólar, tá? E praticamente aqui, ó, o custo, tá? O custo aqui deu praticamente a mesma coisa, 1,97, 1,86, é claro que varia aqui conforme o dólar, tá? Porque lá tem dólar, eu já coloquei em reais aqui, só que tem um dado aqui que eu não contabilizei, tá? Aqui nós temos um valor de IRFE, o imposto retido na fonte, de 1%, seja day trade, que você vai pagar 20%, ou seja position, que você vai pagar 15%. Então, se você já está sinalizando, e esse é um grande problema, tanto no lucro quanto no prejuízo, eles vão reter esse 1% aqui, tá? Que eu acho daí uma sacanagem, tá? Taxa operacional, taxa de registro, BMF, taxas BMF, emolumentos, imposto ISS, né, do Estado de São Paulo, e aqui imposto de renda final que você vai pagar, como eu falei, 15% ou 20%, que como é RT1 você vai pagar 14% ou 19%, porque já foi retido 1% aqui, que dá mais ou menos aí uns 4%, né, esses impostos aqui. Então, se for colocar isso daqui, eu acredito que vai dar maior do que o custo que nós temos aqui na Active, tá?
E uma das grandes vantagens que eu vejo é o seguinte, pessoal. Lá você só paga o spread. Tá? Você paga o spread. Ou seja, o valor que deu no resultado ali, no histórico, se deu 50, se deu 100, se deu 200, se deu menos 50, se deu menos 100, cara, é aquele valor, você não vai ter mais susto. Esses dias um amigo meu que opera na bolsa aqui falou, pô, Alexandre, toda vez eu falo para ele, né, que ele vem me perguntar, pô, por que você não opera mais aqui, né? Ele é da minha época, né, no passado, ele falou, pô, realmente, eu meto a boca, né, falo, pô, agora eu sei por que você fica indignado. Cara, fechei R$300 negativo, positivo no dia, e me veio a boleta de menos 190. Tá? Ele deve ter operado pesado, sei lá, eu sei que, mas na plataforma lá estava 300 e poucos reais positivo e veio ainda negativo o resultado. Deixa eu só ler aqui, pessoal. Alexandre, qual a transparência do RLP aqui no Brasil? Já viu o spread na Clear passar de 50 no mini índice em um dia normal? Aí o Amandi está perguntando ali sobre a transparência. Eu vou falar isso mais à frente também, cara. Transparência que eu tenho notado pela minha experiência, pessoal. Eu não estou falando que ninguém me falou. Eu tenho visto, eu participo de alguns grupos via WhatsApp, vejo o pessoal reclamando. Hoje mesmo teve uma corretora aqui do Brasil que, pô, o pessoal teve perdas e falou que não vai ressarcir ninguém, porque o problema parece que foi da bolsa, eles estão tirando deles da reta. Então, assim, eu estou passando experiência minha, tá? Cara, transparência zero, tá? Aqui eles não têm transparência. Você, primeiro, atendimento. Em novembro, eu fui fazer um curso em São Paulo, eu estava num curso em São Paulo, num curso de imersão lá de uma semana, e no primeiro dia, era da bolsa aqui, tá? Como eu voltei a testar, falei, deixa eu ver como é que tá, o que tem de interessante. Eu fui fazer um curso, ia ter um curso, e eu estava naquela semana, ia fazer um evento em São Paulo, e na semana seguinte ia ser o curso. Eu fui fazer o curso, e aí precisou da plataforma lá, eu não conseguia conectar. Cara, eu sei que eu fui conseguir o atendimento na corretora aqui do Brasil. No outro dia que eles me ligaram, que eu fiquei tentando em chat, ligava, não conseguia atendimento, mandei um e-mail no final do dia esculachando. No outro dia que eu consegui e não me resolveram o problema, tá? Não me resolveram o problema de conexão que eu precisava lá. Bom, então, o Amandi, cara, transparência aí, principalmente em relação a spread, cara, e principalmente com a RLP, né, que eu acredito aí que o pessoal utilizou essa questão da RLP, que é execução interna, que as corretoras podem, elas foram autorizadas a estar fazendo, né, não sei se quantos por cento das ordens pode ser feita, e com isso, o que acontece? Elas pegam a RLP e está falando o seguinte para o cliente, você vai pagar zero, estão falando zero, muitas corretoras zero. E aí, pessoal, não existe almoço grátis, não existe, para com isso, não existe, mas cobrando zero, mentira. O que eles estão fazendo? Olha lá, o falou, na Clear passa dos 50, já chegou a passar de 50 pontos. Aí eles aumentam o spread, como eu tenho visto também aqui por experiência, aumentar o spread drasticamente em alguns momentos, na hora que você executa, travamento, muito travamento, tá? Travamento da plataforma, enfim. Então, o que quer dizer? Eles estão metendo a RLP lá e fazendo maior propaganda, tá? Fazendo a propaganda que zero, corretagem zero. Venha para a corretora que a gente vai comprar corretagem zero. Não existe, é mentira. Tá? Mentira, não existe almoço grátis, pessoal. Larga muito de ser bobo, de ser trouxa, de ser enganado. Eles vão te cobrar de alguma forma. Tá aqui, eles aumentam o spread. Você vai pagar mais para entrar, ok? Então, cuidado com isso. Sim, estou operando com Active, parei de operar no Brasil, pena que agora estou devagar aos poucos porque perdi muito no Brasil, sem falar nos impostos que são muito altos. Sim, a gente vai falar sobre isso. Legal, professor, spread nos índices na Active varia também igual Forex ou fica? Varia sim, pessoal. Aqui, eu peguei aqui, eu fiz um print, tá?
Então nós temos, ó, deixa eu apagar aqui, nós temos aqui, ó, peguei um print, esse aqui é do MetaTrader lá da Active. Nós temos o dólar, o mini dólar futuro, tá? Equivale a 1 ponto, é 100 aqui, mas é 1 ponto, tá? O cálculo dele é 1 ponto. A gente vai calcular 1 ponto, que na verdade é esse valor aqui por ponto, R$10, tá? Eu já coloquei em reais aqui, multiplicando pelo dólar do dia. R$10. Então, quando você entra, você está pagando R$10 para ter a entrada. Então, imagine só, se na corretora, aqui, eles te dão um spread de 1 ponto, você já paga 10, e mais todas essas taxas aqui, ó. Todas essas taxas aqui que nós colocamos. Então, eu não fiz exatamente aqui, tinha que abrir extrato lá, eu não tive paciência, que eu ia ficar... Cara, cada vez que eu vou ali para a minha área do cliente, eu vou mostrar para vocês que fazendo a montagem aqui, eu fiquei mais irritado ainda com a corretora aqui, vocês vão entender por quê. A coisa que eu não tinha atentado ainda, mas vocês vão ver por quê. Que eu já mandei um áudio para eles lá hoje à tarde, a hora que estavam montando isso aqui, já esculachando que amanhã eu falei, se eles não me der um retorno, eu vou meter fazer um vídeo no YouTube e acabar com a corretora, cara, porque é de indignar, pessoal, é de ficar estressado, né? Tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, tá aqui, esse percentual mais 10, então quer dizer, vai dar mais. O BRA 50 e o BRA 50 com vencimento, essa é uma das grandes vantagens que nós temos agora na Active para operar, que é o índice sem vencimento, que é conhecido como cash, tá? Ele é sem vencimento. Esse índice aqui não tem vencimento. Grande vantagem. Para a pessoa que gosta de fazer posição swing, não precisa de se preocupar. Eu lembro uma vez que eu estava aqui no BRA 50 com vencimento e eu não me atentei e estava vencendo no dia. E eu ia ficar posicionado, fechou minha operação. Acabou fechando minha operação. Então essa é uma grande vantagem, tá? O cash ele não tem vencimento. Mesmo valor, tá? Ó, a variação, nesse momento que eu tirei o print estava em 15 pontos, aqui agora estava, depois um pouquinho depois estava em 10, eu já via 5, tá? Eu fiz até a média aqui, ó, calculando 10 pontos do spread, mas ele varia de 5 a 15, tá? Momento de alta volatilidade pode chegar a 20, legal? Mas varia também, esse spread varia. Grande vantagem é que você só paga o spread. Então, quando você entra, você está ali negativo, o mercado foi a favor, você fechou lá com $100, por exemplo, no histórico. Quando chegar no fim da noite, né, se for lá no extrato, vai estar $100, você não vai ter surpresa, né, como acontece aqui, você está com R$100, aí chega lá, você está com R$10. Isso não está negativo, como meu amigo falou. Bom, vamos lá. Bom, vantagens e desvantagens. Resumindo aqui, corretora nacional versus corretora internacional. Ok, pessoal? Novamente, minha experiência, tá? O que eu tenho visto, tá? O que dá para... Bom, qual que é a vantagem que eu vejo da corretora nacional? Pessoas com dificuldade de movimentar dinheiro. Então, a pessoa que tem dificuldade de enviar dinheiro para fora... acha que é burocrático, não entende, a pessoa que nunca fez, ela acha, né, pelo menos o relato que chega até mim e fala, Alexandre, acho complicado de estar mandando, mas não é. É muito simples, depois que a pessoa faz a primeira vez, hoje é muito rápido, tá? Desvantagem da corretora nacional. Primeiro, sacanagem, como nós vimos aí, muita sacanagem, tá? Sacanagem aí que tem de derrapagem em momentos que não tem volatilidade. Péssimo atendimento, tá? Atendimento péssimo, o pessoal reclama muito, você não consegue, essas corretoras né, abrir o varejo, né, o pessoal lá com 50, 100 reais abre uma conta, quer dizer, e eles não têm estrutura, pegou um número muito grande de clientes e não tem estrutura para atender isso, você não consegue atendimento, nem por telefone, nem por chat. Tecnologia péssima ainda, tá? Tecnologia que eu vi isso há 10 anos atrás, continua da mesma forma. Derrapagem com frequência, tá? Derrapagem, o que é derrapagem? É aquilo que eu mostrei para vocês ali. O mercado, você coloca a ordem para ser executada em um valor e ela é executada num valor pior do que você pediu. Legal?
Atendimento, cara, o atendimento aí é terrível, tá? Atendimento, as 3 que eu testei até agora, não consegui um atendimento legal, tá? Principalmente se a gente comparar, né, fazer um benchmark aí com a corretora lá de corretora internacional, né, corretora lá de fora, que eles têm um atendimento espetacular. Bom, vantagem de corretora, tá? Lá fora internacional. Primeiro, seu dinheiro fica em dólar. Essa é uma grande vantagem. Para quem teve aí, quem tem dinheiro lá fora agora com essa alta do dólar, a pessoa, né, riu sozinho, porque ela ganhou dinheiro sem operar. Transparência nos resultados, é aquilo que eu falei para vocês. O que aparece ali no seu histórico é aquilo, não tem mais. Você já paga quando você entra o spread, depois não tem mais surpresa. Resultado de lucros em tempo real. Tá? O que é isso? Resultado de lucro em tempo real. A corretora internacional, o resultado que apareceu ali, você já pode reinvestir, você já está com ele líquido ou já pode sacar. Tá? Vamos só ver aqui, que eu coloquei aqui. Olha só. Aqui é meu extrato, tá? Corretora Nacional B3, tá aqui, ó, Alexandre Castro, okay? Data selecionada 30/6, tá aqui, ó. 21 mil é a corretora que eu falei para vocês que eu estou testando, Eu só apaguei aqui, apaguei o nome da corretora, tá? E aí coloquei meu saldo financeiro, 21.865, tá? Tá aqui, ó, saldo projetado. Mas meu saldo, ó, líquido tá 21.530, ou seja, o que eu ganhei no dia eu não posso utilizar, vou ter que esperar o D mais 3. Legal? Então, esse é um problema que lá fora não acontece. Lá caiu, você ainda até brinca, tá bom ou quer mais? Sabe por quê? Olha só que interessante. Na minha plataforma do MetaTrader, olha o meu saldo, quanto que aparece. 26.153. E olha quanto está meu saldo na área do cliente. 21.865. Rir para não chorar, né, pessoal? Então, quer dizer, isso, tá, e vários outros fatores aí acabam desmotivou muito para estar operando no mercado aqui fora e, cara, acho que tem que evoluir muito ainda. Bom, atendimento de suporte, corretora lá fora, 24/5, cara, você pode de madrugada, a qualquer horário, sempre vai ter um suporte lá para te atender, qualquer tipo de problema. Índice sem vencimento, né, como eu falei, hoje nós temos o BRA 50, que é o nosso índice, sem vencimento, que é o cash, você pode operar direto. Execução da ordem, tá? Olha, em milésimos de segundos, mais de 93% da execução do preço solicitado, isso daqui é uma estatística que eles têm lá, tá? Então isso é muito interessante. Outra grande vantagem, pessoal, de operar lá fora, proteção de fundos. Mas eu tenho o fundo garantidor também aqui, né? Tem o fundo garantidor aqui também de 250 mil, lá de 50 mil libras, acho que dá um pouco mais. Porém, né, a Active, ela tem também um seguro particular, né, do Lloyds lá, que acaba, acho que até 1 milhão de libras, se não me falha a memória, que acaba sendo segurado também por CPF, tá legal? Então, existe uma proteção, eu me sinto muito mais confortável, muito mais seguro de estar operando, colocando meu capital lá fora do que aqui dentro, em virtude dessas características. Desvantagem da corretora internacional. Falta de experiência no envio de dinheiro. Então, a pessoa que não tem, que acha complicado, né? A pessoa que ainda não teve essa experiência, a pessoa que teve, viu a facilidade, hoje tem diversas casas de câmbio, né? Corretoras de câmbio, que manda esse valor, é muito fácil, você faz o cadastro, é como um banco, você faz um cadastro e envia rápido, de 1, 2 dias, tá batendo lá na corretora, é muito seguro em relação a isso, tá? Tem muitas vezes que eu faço, por exemplo, transferência, saque de sexta-feira, na segunda-feira já tá aqui na corretora, no meu banco, legal? Então é muito tranquilo em relação a isso, mas muitas pessoas ainda que não têm essa experiência acham esse um empecilho, tem essa dificuldade, legal? Bom, que mais? Cuidados com a corretagem zero, pessoal, que as corretoras nacionais podem oferecer, está oferecendo, tá? Muitas corretoras hoje estão oferecendo, ouvimos nossos clientes, zeramos a corretagem de mini índice e mini dólar para clientes que aderirem à RLP, aquilo que eu já expliquei para vocês.
e disponibilizamos gratuitamente o Profit. Olha como eles são bonzinhos, até o Profit eles estão dando, o Profit One. A plataforma da Nelogica para quem operar mais de 500 mini contratos por mês, ainda te força, né? Tá? Ó, você tem que operar mais de 500 mini contratos por mês e deseja ter acesso à análise técnica e dezenas de indicadores de estudo gráfico. Ó, tem mais essa ainda, mais a plataforma aqui que eles estão oferecendo. Pessoal, cuidado, isso é tudo armadilha, tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Bom, vamos agora para a plataforma. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui na plataforma. Tá, já tomei 43 minutos. Ó, então aqui nós temos o braço 50, tá? Aqui é o braço 50, sem vencimento, esse é o índice, tá? O mini índice sem vencimento. Para quem tiver alguma plataforma aí de corretora nacional, se abrir, coloque 15 minutos, vai ver que tem a mesma movimentação, tá? Então esse é o cash, tá? Que não vai ter vencimento. Então qual que é a vantagem do cash sem vencimento? Você pode operar sem o medo, tá? De ficar posicionado e estar vencendo todo mês. Então, eu quero abrir uma posição no índice, vamos colocar aqui, ó, gráfico diário, tá? Gráfico diário. Eu quero abrir uma posição no índice, então, vamos imaginar que você fez uma compra aqui, tá? Você viu esse nível de volume, esse giro do mercado, comprou, e o que você tem que estar fazendo? Fazendo a rolagem todo mês, né? Fechando e reabrindo aí, fazendo a rolagem na corretora aqui. Aqui não, você já entrou e você está acompanhando aí a movimentação, tá? Essa movimentação de alta, posicionado, sem a necessidade de fechar a operação, porque você está no índice sem vencimento, no cash, legal? Mas também tem o com vencimento. Aqui todo mês vai estar vencendo ali, né? Pontos em valor de ponto. É o mesmo valor, está com o mesmo valor, tá? Não tem diferença. A única diferença é o valor do o vencimento e o valor do ponto aqui, que é um pouco diferente, principalmente no início, tá? No início, quando está iniciando cada vencimento e vai se aproximando no final de forma exponencial, vai se aproximando no final do vencimento, legal? E temos o dólar, tá? Aqui o dólar com vencimento. O dólar com vencimento é algo novo também na Active, tá? Existe o dólar sem vencimento também, porém o dólar sem vencimento ele tem um spread que não é tão competitivo. Porém o dólar com vencimento é o mesmo custo, como nós vimos lá na planilha, que operar aqui no Brasil. E qual é uma das grandes vantagens que nós não temos aqui, que disparado, tá? Disparado da corretora aqui, são os microcontratos, mini e microcontrato. Então, aqui no Brasil, você só pode operar um lote, tá? O mínimo é um lote. No mercado aqui fora internacional, na corretora da Active, você pode operar um décimo de um lote ou um centésimo. Então você pode operar 0,1 ou 0,01, tá joia? Por quê? Aquelas pessoas que não têm muito capital ou está começando, está testando ainda, né? Colocou pouco capital, então não precisa de trabalhar com lote cheio, tá? Vai ser proporcional ao custo, vai ser mais barato, vai ser 0,1 vai ser um décimo, 0,01 vai ser um centésimo do custo que você vai ter. Claro que o ganho também vai ser relativo, tá joia? Então, para quem então está começando, tá? Eu aconselho trabalhar com os micro ou mini lote ou micro lote aí, e essa opção, tanto no índice quanto no dólar também. Negociação, nova ordem, que agora o mercado está fechado, né? Então, um lote, tá? É o mínimo que a gente opera na bolsa aqui do Brasil, e lá você pode trabalhar com um décimo ou um centésimo de um lote. Legal para quem está aprendendo. Tem limite de contrato? Barbosa está perguntando. Cara, limite vai ser só o saldo da conta, tá? Bom você ter falado. Putz, é bom você ter falado. O Barbosa, essa pergunta boa, cara. Ó,
existe uma ferramenta não, nova ordem, tá? Deixa eu colocar aqui 10, 20, 50, 100, isso mesmo, 50, ó. No dólar, olha só que interessante, tá? Eu tive um problema sério, tá? Eu tive um problema sério na corretora aqui do Brasil, que aconteceu o seguinte, tá? Eu fui operar, eu sempre operei o índice e o dólar, o índice e o dólar, o índice e o dólar. Então, normalmente eu trabalho com um lote, tá? Com um lote. E eu fui operar deixa eu até lembrar aqui, deixa eu abrir aqui a plataforma, foi a... Peraí, deixa eu ver aqui no histórico que é mais fácil. Eu até esqueci da... Mills, tá? Eu fui operar Mills na corretora. Olha só o que aconteceu. Então eu estou trabalhando ali com o mini índice e o mini dólar, tá? Isso é bom, eu vou enfatizar aqui porque é algo que pode acontecer com vocês também. Um lote. E eu fui operar Mills, que é uma ação, tá? A ação é de 100 em 100, ok? E aí eu coloquei 1000. Aqui não vai dar porque o máximo que eu consigo digitar é 50. O que aconteceu? Eu coloquei 1000 ações, tá, pessoal? 1000 ações. Coloquei 1000 ações. Legal, fiz uma compra da Mills e aí 2, 3 dias depois eu saí, que foi uma posição, eu estava esperando uma valorização dela, saí, legal. E como assim eu não tenho operado muito, nessa corretora, e depois de, 3, 4 dias que eu operei Mills, eu fui operar lá o dólar, tá? Fui operar o dólar. Quando eu abri a boleta e coloquei, e estava com 1, no meu mente estava com 1, na verdade não estava com 1, estava com 1K, que eram essas 1000 ações. Eu lancei uma ordem pendente de venda, tá? E o stop, fiz uma venda, por exemplo, nesse rompimento aqui, e o stop loss posicionado alguns pontos acima, tá? Um cálculo lá mais ou menos ia dar lá de stop, 60 reais, 100 reais, não me lembro, tá? O que aconteceu, pessoal? Eu não vi que estava 1K, tá? Não vi que estava 1K. Ele lançou 1000 lotes do dólar. Claro, o que aconteceu? Movimentaçãozinha contra aqui, já me estopou, saiu antes do stop. Okay? A hora que eu sentei, tempo depois, que eu voltei para a plataforma, porque eu não estava na frente da plataforma, eu voltei e falei, cara, mas por que me estopou e não bateu no meu stop? Puta, e foi esse stop grande. Tá? Aí que eu fui ver a cagada. Legal? Porém, a cagada é da corretora, porque, cara, quando que uma pessoa pode colocar 1000 lotes lá, ou mediante ao saldo, ela teria que ter saldo suficiente para colocar. O que acontece? Aqui não, aqui você tem, por exemplo, no dólar, tá? É no máximo 50. Se você quiser colocar aqui, ó, 100 lotes, não vai, tá? Ah, mas eu quero operar, eu tenho capital suficiente, aí você vai entrar em contato com a corretora, eles vão avaliar o seu estilo de trade, pode sim ou não ser liberado, mas se você quiser operar mais, você pode ir lançando aqui de 50, o máximo, de 50 em 50, desde que você tenha saldo. Só que essa é uma forma de garantir que não aconteça esse tipo de problema que aconteceu na corretora aqui, tá? Que aconteceu. Então esse era um problema sério, que pode aí, principalmente, eu não sou iniciante, pessoal, e aconteceu. Imagine com o iniciante os problemas, as cagadas que acontecem. Tá? Vamos pegar como exemplo aqui, ó, esse é o braço 50. Vamos ver o máximo que a gente consegue colocar aqui, ó, negociação, nova ordem, 10, foi, 20 já não foi, ó, o máximo foi 10. Então tem uma proteção, existe uma proteção, tá? Coisa que não acontece, que não aconteceu lá. Tá? Não aconteceu lá.
fora o índice e o dólar. Então vamos lá, pessoal. Então o que nós temos aqui? Eu opero, então, o índice e o dólar, como nós temos aqui. Opero muito, para quem me acompanha, usa Tech, Nasdaq, tá? Janela com gráfico, vou colocar aqui, ó. Template, tá? Esse é o Nasdaq. Uma ótima volatilidade para quem gosta de fazer scalping, cara. Custo baixíssimo, tá? Tem um custo baixo e excelente, tá? Rápido para quem acompanha aí os vídeos da Unitrade, onde eu opero bastante, tanto o dólar, o índice e o Nasdaq, tá? São operações rápidas de segundos, principalmente na abertura do mercado americano. Legal? Então, aqui na plataforma está como Usatec, é o Nasdaq, tá? É o índice americano, tecnologia. Aí temos também, pessoal, fora as moedas, aqui ó, é o que eu opero, tá? Eu opero essas principais moedas, euro, a libra, o euro com JP, com ien, tá? O franco suíço com dólar, tá? Esses são os principais, os majors. Depois temos as ações americanas, tá? Nike, Nvidia, Apple, Facebook, JP Morgan, Alibaba, o Adobe, Microsoft, tem o Walt Disney. E essas são as principais ações americanas que eu opero. Tem as ADRs do Brasil, tá? Ah, mas eu quero operar as ações, tá? Tem aqui a opção de você operar as ADRs, por exemplo, a ADR da Petrobras, ok? É a mesma movimentação, é um derivativo, é a mesma movimentação que vai ter da Petrobras, claro, com valor diferente, aqui tem dólar. Essas ADRs são americanas, legal? Então existe aqui, ó, a ADR da Petrobras, da Vale, Banco Bradesco, do Itaú, do Banco Santander, Ambev, a Embraer, a Siderúrgica Nacional, a Gerdau, a BR Foods, a Companhia Energética, CEMIG, Companhia Brasileira, cara, tem tudo, Telefônica, as maiores, a Sabesp, a TIM, Copel, Gol, Braskem, Ultrapar, Central Elétricas, XP, né, a corretora XP que agora está no mercado também. Legal? Então tem todas essas ações americanas, tem as ADRs do Brasil, que acompanha a movimentação das ações aqui do Brasil, e os índices, os principais índices mundiais, tá? Dos índices americanos, tem o SP500 também, eu não tenho aqui, eu não opero muito ele. Cadê? USA 500, aqui SP500, e olha que interessante, tanto o SP500 quanto o Nasdaq, que são os dois principais índices americanos, existe o futuro com vencimento e existe o cash também, ó, tá? Existe o cash, legal? Existe o cash, o Dow Jones, o índice de Dow Jones também, Nasdaq, tá aqui os três principais. Esse é o índice alemão, DAX, tá? Na plataforma como GR30. Professor, o senhor tem conta na Active de Nassau ou na Active de Londres? Poderia nos dizer, por favor, a diferença dentre elas? Paulo, a única diferença que tem, cara, é a alavancagem. Eu tô com a Active desde 2008. Deixa eu explicar para vocês como é que eu cheguei até eles. Eu inicialmente, quando eu fui para o mercado lá fora, eu conheci o mercado lá fora, eu comecei a estudar, e naquela época não tinha muita informação sobre corretora e tinha muita malandragem, tinha sites que pegavam o seu dinheiro, depois nunca mais você conseguia rever o seu dinheiro, né? O cara montava o site, falava que era uma corretora, mas você não sabia. O que eu fiz? Eu montei uma planilha no Excel e abri conta em 5 corretoras, tá? Em 5 corretoras, abri na Suíça, na época era o MIG Bank, abri uma tal de 4XP, abri na Active, abri na FX, abri em umas 5 ou 6 corretoras e depositei, tá? Depositei lá em média 100, 200 dólares nas 5 corretoras para testar durante um tempo, para depois eu escolher a corretora e realmente colocar um dinheiro de verdade ali para estar operando, que até então eu operava na bolsa aqui. E aí comecei a analisar alguns pré-requisitos que eu coloquei. Velocidade de envio e de resgate de dinheiro. Teve algumas que eu nem consegui resgatar, mesmo com saldo lá eu não consegui resgatar.
né? Teve, exemplo, uma 4XP, eu não sei para quem é velho no mercado. O dia que eu fui fazer o saque, eu liguei lá, cara, quero fazer o saque. O cara quase me xingou, né? A pessoa me xingou, não, mas você não pode fazer o saque. Eu falei, cara, o dinheiro é meu, eu quero fazer o saque, né? E, enfim, velocidade de atendimento, quando eu solicitava atendimento, não sei o quê. E no fim, as duas corretoras que ficou ali com uma pontuação legal foi o MigBank na Suíça e foi a Active Trades na Inglaterra, em Londres, né? Foi essas duas, eu comecei a operar com essas duas inicialmente, comecei a trabalhar com essas duas. E aí, após algum tempo, a hora que eu coloquei um capital, né, não ainda que seria o meu capital, e comecei a trabalhar, comecei a estudar mais sobre as corretoras. E aí até que eu fui, falei, agora eu vou conhecer, né? Quero conhecer a corretora para ver se realmente existe. E aí fui até Londres, já fui várias vezes até lá para conhecer, inicialmente para conhecer a corretora, e vi que era realmente uma corretora que tinha uma certa estrutura, né? Uma grande estrutura. Em contrapartida, fui uma das corretoras que eu abri uma conta também, cara, que a hora que eu saí na porta lá, eu entrei no celular e comecei a fazer meu saque, porque eu fiquei assustado, né? Uma corretora que é de Londres também, ela é de Londres, só que, cara, o escritório dela era pouca coisa maior que esse meu home aqui, com 3 mesas, cara, que eu fiquei apavorado da bagunça, né? Pô, e quando eu fui na Active, pô, era um andar inteiro ali, pô, um andar só com uma mesa alemã, outra mesa, puta, né? Umas mesas enormes ali, com estrutura de empresa realmente séria. Enfim, deu aquela segurança de realmente estar investindo dinheiro lá. Então, até então, aí depois acabei saindo do MigBank, fiquei somente com eles, tá? Operando lá, tá joia? Normalmente, pessoal, eu não indico corretora, tá? Eu não indico, apenas eu falo. O pessoal pergunta qual a corretora que você opera. Eu opero, né, com a Active Trades, mas cada um tem que avaliar, tá, a sua necessidade e ver que tipo de corretora mais vai se adequar ao seu perfil. Legal? Então, só voltando ali, a corretora de Nassau, o Paulo, eu opero então com as duas, tá? Então, quando eu iniciei, não tinha de Nassau. Aí o que aconteceu? Houve algumas mudanças de regulamento, tá? Uma delas foi a alavancagem, que a alavancagem de 400 reduziu ali para 30, 50 na Inglaterra. Então, pessoas que têm pouco capital inviabilizou de estar operando, porque uma das grandes vantagens do mercado de Forex e de CFDs é a alavancagem, né? A alavancagem de 300, 400 vezes. E aí ficou inviável, tá? Então o que eles fizeram? Como várias outras corretoras da Inglaterra, como todas as outras corretoras da Inglaterra, buscou uma opção, foi buscar em um local onde a legislação, a regulamentação não tinha essa barreira, né? Então eles abriram lá, tá? em Nassau lá, que lá existe tem a possibilidade de você trabalhar com alavancagem de 400 vezes. Eu tenho conta nas duas, tá? As minhas contas que já eram de Londres permaneceu em Londres, eu tenho conta lá. Contas novas que eu abri, que eu faço gerenciamento, os alunos sabem que eu trabalho com gerenciamento de contas, assim, as minhas, só que eu divido elas em riscos diferentes. Então, eu acabei depois abrindo lá, devido à questão da alavancagem, às vezes conta que eu tenho que ser um pouco mais agressivo, né? Aí, consequentemente, um pouco menos de capital, e aí eu preciso de maior alavancagem, e eu tenho então conta nas duas, tanto a de Nassau quanto na de Londres, tá? Segurança é a mesma, você está sobre a mesma estrutura, legal? Tanto o seguro, tá, quanto o seguro particular do Lloyds lá, eles têm também para Nassau o mesmo seguro, ok? Para envio de capital e retorno do mesmo, as taxas são expressivas, sei que deve variar, mas se puder falar um pouco. Para envio de capital e retorno do mesmo, as taxas são expressivas. Ô Denise, é assim, ó, para quando você envia, tá? Quando você envia dinheiro, normalmente os meios que eu utilizo, tá? Eles estão cobrando aí $20, tá? Por envio. Então, se você for mandar $100, não vale muito a pena. Eu compenso às vezes você mandar por um outro meio, pelo Neteller, por cartão, enfim, você não vai. Agora, se você vai mandar lá $10 mil, $50 mil, para ter um rastro disso aí, depois voltar facilmente, que você não tem problema,
é 20 dólares fixo, tá? Você vai pagar. Essa é a taxa. É a única taxa que paga, aí paga o... fugiu agora da cabeça. A taxa ela que é cobrada de 0, alguma coisa lá, IOF, tá? Que é cobrado, tá? Mas um valor bem baixo, não é o bicho, tá? E o spread, tá? Do dólar, que você, né? Mas assim, não tem isso, eu pelo menos eu não calculo. Quando o meu dinheiro está rendendo lá, eu não me preocupo com isso, tá? Eu me preocupo, não vou ficar me preocupar, quando eu vou trazer, eu trago todo mês, tá? Então não vou ficar preocupado com isso, porque você está trazendo ganho, tá? Tem que pagar imposto. Uma das vantagens, tá, de operar lá é que você só paga 15%. Aqui você paga 15% se for position, tá? E 20% se for day trade. Lá não, lá independente do que for o sobre o ganho, você vai pagar 15%. Tá? Outra grande vantagem é que aqui o governo ele tem, cada operação que você faz, ele já retém 1%. Tanto ganhando ou perdendo. Aí vira aquela salada para você fazer sua declaração, pagar mensal, tá? Principalmente quando você perdeu. Lá não, lá você sabe, você vai fazer, você vai ter um controle, é você que é dono do seu controle. Eu, né, particularmente, eu oriento o pessoal a pagar, o ideal 100% é pagar mensal, tá? Pagar mensal, mas pode ser pago anual. Você pega do dia 1º ao dia 31 de dezembro, mensura o ganho que você teve, você tem até 31 de janeiro para pagar os 15% sobre o ganho, ok? Você não está errado, você vai estar declarando, vai pegar o dólar do dia 31 e faz a cotação, pronto, morreu, tá certo com o leão. Dá para abrir quantas contas por CPF? Cara, por CPF você abre uma conta só, tá? Por CPF você pode abrir uma conta. Eu não sei se você está perguntando se você pode ter no seu nome, Senna, no seu nome você pode ter várias contas, tá? Quando você abre a área do cliente, na área do cliente, você vai ter lá, você tem uma conta, tá? Você pode abrir uma segunda conta, uma terceira conta, no seu nome mesmo, tá? Nessa conta, por exemplo, você coloca 1.000, nessa conta você coloca 500, não sei se era isso que, tá? Nessa conta você coloca 100, tá? Você pode ter quantas contas. Eu não sei se existe algum limite, tá, da corretora, eu acredito que não, mas na área do cliente você vai clicando lá, abrir conta real, tanto real ou demonstrativo, você pode abrir quantas você desejar. Alexandre, qual empresa você usa para transferir os dinheiros? Cara, eu utilizo hoje a Active, a Advance Corretora. A Advance Corretora, eu já trabalho com eles lá já desde envio há muito tempo atrás, logo no início, né? Eu descobri eles lá, eles tinham uma taxa barata, o spread deles é baixíssimo, tá? E eu utilizo eles. A Advance Corretora é um banco, né? Eles têm você vai depositar no banco, eles são auditados pelo Banco Central, é tudo certinho, regulado, então não tem como você ter problema, tá? Alexandre, esse imposto você só paga quando repatria o ganho? Não, Alexandre, cara, alguns falam isso, para pagar só quando repatria. Anualmente eu faço o pagamento, tá? Eu pego do dia 1º de janeiro, dia 31 de dezembro e faço o pagamento, tá? E faço o pagamento ali referente ao apontamento do ano vigente, tá? Professor, o Forex é negociado nas mesas das bolsas ou uma negociação particular das corretoras? Gomes, não, o mercado de Forex ele é um mercado descentralizado, diferente do mercado de ações, que é um mercado centralizado, onde nós temos ali as duas contrapartes. O mercado de Forex, ele é descentralizado, é o Japão trocando com os Estados Unidos, é o José lá na Austrália, no Brasil trocando com o Michael lá dos Estados Unidos. Cara, não existe um órgão único que centraliza, existe sim um mercado interbancário, que são os grandes bancos, que foram o que criou o mercado Forex, eles criaram o mercado para eles, tá? E depois com as corretoras, depois de 1990 aí, possibilitou o varejo, nós, né, pequenos investidores com pouco capital, tá participando desse mercado. Legal? Boa noite, Alexandre, meu objetivo é operar lá fora. No momento estou estudando o Triple Hit sozinho. Daria para ajudar com as técnicas que você ensina, padrões harmônicas mais gráficos? Sim, com certeza, Sérgio, cara.
Principalmente se você está querendo operar lá fora, cara, o mercado que a gente atua é lá fora e as estratégias todas são desenvolvidas, tá, para estar operando lá fora, cara. Bom, pessoal, vou deixar aqui para vocês então, ó, nosso endereço aí do Insta, tá, do YouTube, o Insta @unitraderbr no youtube.com/unitrader. Legal, lá eu posto todos os dias, tenho postado praticamente todos os dias operações, tá, operações em tempo real. Tá, em conta real também que a gente trabalha, são estratégias que a gente vem trabalhando, que a gente ensina para o pessoal e ali o pessoal consegue aprender bastante coisa também. Legal, pessoal, vamos então encerrando por aqui. Eu agradeço aí a presença de todos. Então, para quem tiver interesse aí em se aprofundar mais, quiser acompanha nos canais, do YouTube, do Instagram, tá? Pode mandar mensagem, dúvidas lá no próprio suporte, tá? Suporte do Unitrader, alexandrecastro@unitrader.com.br. Qualquer informação, às vezes, que não foi suprida aqui com a live, e fica à disposição para estar mandando lá que eu vou estar respondendo, ok? Bom, pessoal, obrigado a todos, obrigado pessoal aqui, clientes da Active, alunos, pessoal da Unitrader, tá? Que veio nos prestigiar. Um forte abraço e um ótimo final de noite para vocês.